o vídeo. Então vamos lá. Serviço social, a trajetória de serviço social no Brasil, certo? A gente vai fazer um contexto histórico para que a gente comece. Vamos lá. Trajetória do serviço social. A emergência e a institucionalização do serviço social como especialização do trabalho ocorre nos anos de 1920 e 1930, sobre a influência católica europeia, com ênfase nas ideias de Mary Richmond e dos fundamentos do serviço social de caso e a técnica está a serviço da doutrina social da Igreja. Quando a gente fala da especialização do trabalho, a gente tinha a influência da Igreja Católica. Eu creio que vocês já estão carecas de saber que nossa profissão ela foi balizada pela Igreja Católica. No início da nossa profissão, a gente não tinha Mário de Yamamoto, não tínhamos José Paulo Neto, não tínhamos Ias Beck, não tínhamos esses autores que nós temos hoje. Então, nós bebíamos da fonte da Europa e da União e dos Estados Unidos da América, tá? Então, a gente não tinha fonte própria. Então, um dos erros de quando a gente trouxe a teoria deles para cá, porque lá são outras culturas, outros valores, né? O europeu e o norte-americano, ele não tem a cultura de corrupto, como a gente tem, ele não tem a cultura do jeitinho, ele não tem a cultura de diversas coisas que nós temos aqui no Brasil e que lá não se tem, não é comum, e aqui, infelizmente, tem. A Mary Richmond, alguém sabe, acho que a Carol deve saber, é muito importante falar isso para a Carol, que está aqui no Google Meets, que ela botou uma praga na nossa profissão, que se você não se casar até o final do curso, você não se casa mais. Isso é uma praga que existe na Mary Richmond. Eu me casei após formada, né? Mas ela fez essa praga pra gente, para as meninas do serviço social, né? Porque ela acredita que nós somos muito chatinhas, e somos mesmo, certo? Então, os nossos fundamentos, só para abrir um contextozinho da Mary Richmond. Ela fala que o serviço social de caso, grupo e comunidade. Eu creio que vocês já sabem, mas eu vou explanar um pouquinho sobre cada um deles. O serviço social de caso é quando eu ingesso o meu usuário. Eu pego o meu usuário, sua questão social, vou estudar essa questão social e estudo ela separado de todo o contexto histórico. Eu particularmente digo que nós somos melhores do que psicólogo, a minha audácia. Sabe por quê? Vou provar para vocês. O psicólogo, ele estuda o usuário, a pessoa. Nós estudamos o usuário, a igreja, a escola, o emprego. Tudo isso interfere a família diretamente no nosso usuário, certo? Então, eu não tenho como pegar meu usuário como na época de 1920, 1930, que eu pegava meu usuário e seus problemas, estudava ele, tirava ele da questão social, das relações sociais que ele tinha, e estudava a parte e tentava resolver. Não dá certo. E eu tentava era engessar meu usuário. O termo é esse, engessar. Por que engessar? Alguém aqui já tiver visto algum trabalho de gesso? É uma forma e eu pego o gesso líquido e coloco. E é exatamente isso que a gente queria fazer com o nosso usuário. Por isso que a gente usa esse termo, engessamento. Eu pegava meu usuário, ele batia na mulher. Pegava meu usuário, a mulher apanhava, tal. Ela quer separar. Então eu pegava essa mulher, tirava ela de todo o contexto que ela vive e dizia para ela, baseado nos preceitos da Igreja Católica, que eram os preceitos que a gente, naquela época, trabalhava, tá? Era a nossa teoria, uma das nossas teorias, era a Bíblia. A gente seguia a Igreja Católica de olhos fechados. Não que está errado, não estou dizendo que a Igreja Católica está errada. Estou dizendo que a gente seguia na época e para a profissão, isso não é legal. E a gente dizia para ela, olha, dona Maria, você que está errada. Você que está errada. Quando seu marido chegar bêbado, você não pode falar. Você tem que deitar com ele quando ele quiser. Você tem que ter a relação sexual. Isso é a sua obrigação como esposa, tá? Você não pode, quando
Você não pode queimar o arroz, você não pode fazer nada que irrite-o a querer lhe bater. Então, na verdade, eu distorcia a realidade, né? Eu botava pra Dona Maria que a culpada era ela. E eu tentava engessar, baseado nos preceitos da Igreja Católica, de que não pode separar. Então, isso é o serviço social de caso. Eu engesso meu usuário. Eu tenho um modelo padrão, que é baseado na Bíblia, e todo mundo tem que se encaixar nele. Quem está fora dele está fora da curva. Está desajustado. Outro termo também que a gente vai encontrar por aí. Desajustado. Quando eu digo que alguma coisa está desajustada, ela não está bem. Então, como é que eu ajusto ela? Os preceitos da Igreja Católica. Então, nós fizemos isso no início da nossa profissão. Tá? Isso é o serviço social de caso. Depois eu tenho o serviço social de grupo. O serviço social de grupo a gente ainda hoje trabalha, é um serviço social efetivo, tá? Isso são ideias da Mary Richmond e veio da Europa, tá? Só que quando chegou aqui, a gente colocamos a igreja, que era nossa teoria na época. O serviço social de caso, quando eu pego várias pessoas com o mesmo problema, com a mesma questão social e coloco eles para debaterem. Isso ainda hoje dá certo. Exemplos inúmeros. Grupo de mulheres, o PAIF, o PAEF, todos trabalham nessa linha. Serviço social de grupo, tá bom? Certo? Então, isso dá certo. E o serviço social de caso, grupo e comunidade. O serviço social de comunidade é quando a gente tenta estimular a comunidade para que ela tenha uma potencialidade. Isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente. Só que, por exemplo, quando eu estudava, há 10 anos atrás, quer dizer, 10 anos que eu me formei, dia 30 do outro mês, que eu peguei o canudo literalmente, de fato e de direito, serviço social de comunidade, é que eu tava falando, serviço social de comunidade. Então, quando eu peguei o canudo, eu tive uma disciplina chamada DC, Desenvolvimento de Comunidade. Esta disciplina hoje, vocês procurarem na grade curricular de vocês, da FEMAF e de qualquer faculdade que vocês procurem, não existe mais. A BEPS tirou ela da grade curricular. Por quê? Porque ela entende que o desenvolvimento de comunidade eu não posso fazer em uma disciplina de 60 horas. Eu tenho que fazer ela durante todo o percurso. Então, vocês têm que sair daqui, vocês estão no quarto período, vocês até o oitavo estão no meio do curso, tá? É um momento importante esse período, para realmente bater o martelo. Desculpa. Então, a gente tem que entender que esse estímulo para a comunidade, que eu tenho que fazer a comunidade se sentir importante e que a comunidade ela busca os seus direitos. Eu tenho que entender isso, que ela faça. Eu tenho que entender isso durante todas as disciplinas. Vocês vão ter uma disciplina de planejamento, vocês vão ter uma disciplina de projeto social, mas vocês também têm que entender não só uma disciplina de 60 horas, como foi no meu caso. Então vocês, teoricamente, vão ter mais estratégias do que quando eu aprendi, tá? Vamos lá. Nos anos 1940 e 50, o serviço social brasileiro recebe influência norte-americana, né? Então, primeiro a gente recebe influência europeia, 1920, 1930. Depois a gente vai para a influência norte-americana. Sua ênfase está na ideia de ajustamento e da ajuda psicossocial. É isso que eu disse para vocês. A ideia do ajustamento. Eu tenho que ajustar meu usuário. Esses termos eu particularmente acho muito forte. Desajustado, que eu tenho que engessar meu usuário. Na verdade, eu não deixo meu usuário ser livre. E hoje o nosso código de ética prega pela liberdade. Quando ele prega pela liberdade, não é a liberdade da Thalita, é a liberdade do meu usuário. Ele tem poder de decisão. O meu usuário, não a tia Thalita. A tia Thalita não tem poder de nada. Quem tem poder de decisão é o meu usuário. Ele que vai dizer se quer ou não atendimento, ele vai dizer se quer ou não. E pode, Thalita? Pode. Eu tenho inúmeros casos que eu posso estar relatando para vocês. Eu tenho um usuário que eu atendia, que a mulher dele abandonou, ele era um idoso, tal, a mulher dele era bem mais nova. E ele era aposentado do DENIT. A mulher dele arrumou um marido, foi embora. Um amante, foi embora, deixou ele com 3 crianças. Ele descobriu que estava com câncer na próstata e ele se recusou ao tratamento. E aí?
Então foi culpada, Thalita, da morte dele. Não, fui não. Meu código de ética me diz que a liberdade é do meu usuário. Ele não quis tratamento. Por mais que eu explicasse, eu expliquei, a médica explicou, a enfermeira explicou. Ele conseguiu uma consulta para ele em São Luís, um oncologista. Ele foi em São Luís, eu levei. Ele só tomava medicação de dor quando a dor estava insuportável. Quando ele desmaiava de dor. E aí levávamos, os vizinhos levavam ele para o hospital. Entrava em contato comigo, eu ia para o hospital. Lá ele tomava medicação. Mas a medicação mesmo de diminuir, porque o câncer dele já estava bem avançado, não tinha mais muito o que fazer. Seria só medicação para diminuir a dor. Ele disse que não precisava, porque a dor que ele estava sentindo era mais forte do que a dor física, a dor psicológica, né? A dor de ter perdido a esposa. E eu sempre questionei para ele, e os filhos, e os filhos, e os filhos, e os filhos, e os filhos. E ele dizia, eu queria era ela, não os filhos. A gente teve os filhos por causa dela, que queria ser mãe e tal. E nessa história todinha, as crianças foram, eu tive que procurar os parentes dele, né? E deixei as três crianças com os parentes dele. Mas isso é liberdade. A liberdade não é minha. Eu podia muito bem pegar o seu menino, botar ele no hospital e dopar ele e fazer o tratamento dele, né? Tentar. Mas ele não queria e eu não vou fazer isso. Meu usuário, a liberdade é dele, não é minha. Mas nessa época, o nosso código o código de ética não falava dessa liberdade do usuário, certo? Era a liberdade, não era as regras da igreja. Eu tinha que engessar meu usuário, então ele tinha que seguir um padrão de comportamento pré-estabelecido pela sociedade. Que hoje a gente ainda existe esse padrão de comportamento que a gente tem que se despir, tá? Vocês todos têm que se despir daqui até o final do curso para despir dos preconceitos, tá? Todo mundo, não adianta dizer o teu preconceito que tem, porque nós somos criados por uma sociedade preconceituosa, machista, segregadora e tal, e tal, e tal. E nós temos que nos despir dos preconceitos para que a gente atenda da melhor forma possível. Porque também nós não podemos discriminar nosso usuário em hipótese nenhuma. Está no nosso código de ética. Se eu tem uma pessoa que eu não consigo atender por... não consigo atender porque ele é negro. Eu tenho que repassar o caso para outro profissional. Mas, na verdade, eu tenho que repensar se a profissão que eu estou é a correta. Tá bom? Certo? Então, vamos lá. Nos anos de 1960 e 70, volto a dizer, o slide está no portal, no material complementar. Nos anos de 1960 e 70, esse slide é bem grande, o ideal que vocês imprimam, para que vocês anotem do lado, já que a gente vai ficar tendo essa aula pelo Google Meet, que vocês imprimam e anotem do lado as observações, qualquer coisa que eu falo para, né, seu gatilho, para que vocês lembrem do que está sendo exposto. Nos anos de 1960 e 70, há um movimento de renovação da profissão, que se expressa em termos de tanto da reatualização do tradicionalismo profissional, quanto uma busca de uma ruptura com o conservadorismo. Bora comigo? Nessa época que eu tinha, 1960, 1970, está acompanhando o slide. Muito bem, Márcio. Essa época de 1960, 1970, do contexto histórico, alguém lembra? Alguém lembra? Ditadura. Estávamos passando por um momento de turbulência. Tá? Ontem eu estava falando isso em outra disciplina de serviço social na contemporaneidade que eu estou ministrando. Oi? Ditadura militar. Isso, ditadura militar. Então, a ditadura, ela nessa época, 1960, 1970, foi um momento de repressão. E não é repressão só para quem defende, para quem não defende o governo. Mas nós somos, gente, se a gente tem que entender. Nós somos uma profissão crítica. Nós não somos executores, meros executores. Tá? As políticas públicas estão aí e nós vamos trabalhar nela, vocês vão trabalhar nela comigo daqui a uns dias. E nós não somos meros executores de políticas públicas, nós somos, sim, profissionais
crítica.